Hoje você vai conhecer a história de um homem que já foi de tudo um pouco. Vendedor de geladinho, pizzaiolo, camelô, dono de loja de roupas, candidato a vereador e sobrevivente de um acidente de moto que quase lhe tirou uma perna. Ele é o retrato de um Brasil que não desiste e tem muito a ensinar para quem quer empreender sem glamour, com coragem, no Carta Branca de hoje, Renato Alencar. Comigo, Ronaldo, meu parceiro de sempre, Rodrigo Francisco. Boa noite a todos. É isso aí, como o Ronaldo já disse muito bem, né? Renato, conta um pouco aí da sua história, quais são as suas raízes, como foi sua infância. Então, seja bem-vindo aí pro Quarta Branca e sinta-se à Obrigado. vontade. Obrigado, Ronaldo. Boa, Renatão. Obrigado. Sou Renato Alencar, como já falou, né? E assim é uma honra, receber esse convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, até comentei com a minha esposa, falei, caramba, lembrou de mim assim, e, e a gente fica feliz, né? A gente que vem de uma infância, é, não digo pobre, né? Uma infância com poucas regalias. E a gente foi Com poucos se recursos, né? reinventar, isso, pouco recurso. E assim, a minha trajetória como sempre quis vender alguma coisa. E eu, quando criança, aquela febre de skate, é, patins, inclusive agora estou andando de patins, viu? Você tá andando de patins? É, Ó. skate, patins, então não tinha condições de comprar um skate, muito menos um patins, que era bem mais caro. E a gente inventou ali aquele carrinho de rolemã. E aí a gente foi andando naquele carrinho de rolemã ali e quebrei meu braço andando de carrinho de rolemã. Por incrível que pareça, quando eu falo, ninguém nem acredita. E eu vendi meu carrinho de rolemã, peguei o dinheiro, tava com o braço quebrado, fui no antigo Cofu, que tinha ali na Avenida Imperador, na Ponte Rasa, e comprei açúcar, coco, abacate, uns saquinhos para pôr geladinho. E aí minha mãe fazia os geladinhos para me vender. Inclusive, até comentando com a minha irmã, é, ela falava, a minha mãe mais vendia do que você vendia, mas eu tive a iniciativa, né? E assim, inclusive lá no Ceará, é din-din, né, que fala, né? Din, din. Din-din, Din-din. aqui em São Paulo é geladinho, em outros estados é sacolé, né? Como a gente está pro Brasil inteiro, coloca aí na sua cidade como que é o nome aí, comenta, né? É, Pra gente saber aí dos estados aí o nome. E aí eu fui nessa trajetória de empreender, aí fui trabalhar com padaria, como funcionário, um amigo meu arrumou para mim, e aí aprendi a ser copeiro numa padaria. Depois saí dessa padaria, fui trabalhar ali na Rua Cachoeira, no Belenzinho, na padaria Cachoeira. E lá eu encontrei a minha esposa e conheci ela lá nessa padaria e a gente começou a namorar e depois de um tempo que eu estava nessa padaria, acabei saindo e o irmão dela ficou trabalhando lá. Uhum. Você Virou tinha quantos gerente. anos aí nessa época da padaria? Ah, eu tinha uns 18 anos, né? Aí Ó, molecão, já pulei molecão. bastante, né, do geladinho pra cá. Molecão. E aí eu sempre trabalhei com meu pai, que meu pai é um exemplo de homem para mim. E ele sempre trabalhou como azulejista. E eu sempre ia ser ajudante dele, né? Ajudante de azulejista. Mas juntava um dinheirinho e ia montar alguma coisa para mim tentar vender e empreender. E nisso meu cunhado abriu uma pizzaria e me convidou a abrir uma pizzaria junto com ele. Aí eu falei, pô, vamos lá. Vamos abrir essa pizzaria. E E nisso você já tinha alguma experiência? Você passou na padaria. Na padaria você aprendeu a fazer pizza? na pa- Não. não, eu aprendi só fazer lanche na padaria. E aí eu fui para essa pizzaria, né? Comecei a comprar as coisas ali no Maragogipe, não tinha, lembra, muita terra, muito barro, não tinha asfalto. E aluguei um ponto ali na rua Pixinguinha e fiquei comprando as coisas. Eu ia trabalhando e comprava os ingredientes e comprava. Um amigo do meu pai fez o forno para mim, o forno a lenha, né? Que a grande sacada era o forno a lenha.
Aí pedi o telefone, que era uma burocracia grande antigamente. Telefone, aí foi indo, foi indo. Quando chegou na semana de inaugurar, o meu cunhado me chamou pra conversar e falou, ó, eu não vou mais ser sócio seu não, cara, vai ser só você. Falei, pô, não sei nem fazer pizza, não sei fazer nada, como que eu vou? Aí um outro cunhado meu falou, não, eu vou com você, cara. Aí foi comigo. Aí foi onde começou a trajetória ali na pizzaria, Pizzaria Maravilha. O nome da minha esposa é Maria, a gente chama ela de Mara. E aí eu falei, ó, o nome da pizzaria vai ser Pizzaria Maravilha. Então Ah, já começou com uma homenagem aí. já começou com Legal. homenagem a ela. Pô, legal. E você falou do que pulou bastante espaço aí, mas eu acho que a parte mais legal é essa mesmo, a parte do empreendedorismo. Mas você nasceu no Distrito Federal, você comentou comigo. Sim. E aí depois você foi pro Ceará, depois para São Paulo. Quando você pensa assim nessa tua infância, assim, tem alguma coisa que você lembra assim que de alguma maneira você acha que isso te fez ser picado pelo bichinho do empreendedorismo? Porque, salvo engano, você trabalhou muito pouco, um período muito pequeno que você trabalhou para outros, né? Para Sim, sim. terceiros, né? É. Eu acho que trabalhei na carteira, eu tenho 3 meses de registro. 3 meses. É. E assim, mais fiquei trabalhando com meu pai ali, né? Informal. E a época, quando eu trabalhei nessa padaria, Padaria Cachoeira, eu trabalhei 6 meses. Aí saí, aí fui montando os negócios, né? Empreender. Empreender. E aí nessa tua infância que eu perguntei se tem alguma coisa assim, ou você acha que não, foi uma coisa de adulto, você... Não, desde criança eu já queria vender. Sempre gostei de vender, sempre gostei de conversar, eu via, eu achava bonito, sabe? A pessoa conseguir vender uma coisa para outra pessoa, assim. E eu falava, caramba, como que ele consegue vender? Eu tinha essa curiosidade comigo. E aí eu ficava conversando, eu ficava prestando muita atenção nas pessoas vendendo. Aí eu falava, tem que ser muito inteligente. Eu sempre achava que a pessoa, para vender, ela tinha que ser muito inteligente. Conhecer a outra, conhecer o que a outra pessoa precisa, né? Mas E tinha alguém muito próximo de você, assim, que já vendia ou não? Você, tipo, na rua saía e eu via o pessoal vendendo ali, sei lá, na calçada ou nas lojas, nas portas de então, loja, alguma coisa assim? isso, eu via nas lojas e feira, né? A gente ia muito na feira. E aí meu pai, a gente tinha um pessoal que a gente conhecia, né, que trabalhava com verdura. Aí eu fui trabalhar nessa barraca de verdura para vender, né? Depois eu saí dessa barraca de verdura e fui trabalhar numa barraca de fruta, vendendo fruta. E aí você tem que ir, aí na feira é uma escola, né? Aí você tem que gritar, você tem que oferecer, e você tem que brincar com o cliente e tal. Então aí, isso eu tinha uns 10, 11 anos, eu já comecei a trabalhar na barraca de fruta. Então aí você começa a ter mais um tete a tete com as pessoas, né? E eu sempre achei muito interessante trabalhar com venda. Cara, e essa é uma coisa, para mim é uma coisa impressionante mesmo, porque a gente muitas vezes o pessoal trata a profissão de vendedor como se fosse uma coisa assim que não. Ah, é vendedor, né? Cara, mas tipo, vendedor parece. Salvo esteja enganado, mas eu entendo o vendedor como assim, primordial, assim, é uma das coisas mais importantes que tem em qualquer negócio. Porque se você não gera a venda, tampouco tem necessidade de produção, ou vai ter necessidade de marketing, seja lá do que for. A venda é o. É a alma do negócio, né? A venda é a alma de qualquer coisa que você vai tentar. Até você mesmo, né? Se você é um profissional, você tem que se 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 vender. vender. vender, isso. Então a venda tá ali também, né? E você tem que acreditar no produto que você está vendendo. Eu costumo dizer que assim, se você acha aquilo feio, você não vai vender. Você não vai conseguir vender. Você tem que pegar um produto e você falar, não, eu acredito nesse produto. E aí, conforme você vai falando, você vai olhando para o rosto da pessoa. Eu vendi óculos quando eu era camelô, já vendi de tudo quando eu era camelô, né? Mas eu vendi óculos e eu colocava o óculos para a pessoa e dava o espelho. E eu ficava prestando atenção no rosto dela.
de acordo com a reação dela, quando eu via que a reação que ela não tinha gostado, eu falava, esse não ficou legal em você. Vamos ver esse aqui, que ela colocava, porque eu já sabia que ela não tinha gostado, pela expressão da sobrancelha, levantando e tal. Uhum. Aí eu já falava, ele não gostou. Ó, esse aqui, ó, esse ficou bonito. Eu via que, eu falei, ó, esse aí combinou com o seu rosto, você viu que combinou mais, que o seu rosto é um pouco comprido, esse óculos redondo. Então eu tentava envolver a pessoa, e a pessoa, oh, não, esse aqui eu gostei. Eu falei, ufa, vendi, matei. Aí, Tinha que ficar atento, né? Tem que então ficar você tem atento. que ficar atento. Então quando você confia no produto, que você acredita naquele produto, você consegue vender. Se você não se acha feio aquele produto, se você não gosta, igual hoje eu trabalho com camisetas e jaquetas, né? Trabalho com roupa. Eu mudei totalmente o meu nicho. Mas assim, aquele modelo que eu não acho bonito, eu nem coloco para vender, porque eu sei que eu não vou conseguir vender ele. Eu tenho que ser um produto que eu vou mostrar ele. Inclusive no meu Instagram tem eu fazendo uns vídeos e tal. Então eu falo todos, ó, tem forro, tem a costura diferenciada, tem uma costura rebatida, tem uma etiqueta que não vai te incomodar, porque tem aquela etiqueta que fica incomodando. Então assim, você tem que procurar. Hoje em dia todo mundo vai para academia com celular. Então, ó, bolso é fundo, você coloca o celular, não vai cair quando você for fazer seu movimento. Pô, importante. Isso é importante, É, Tem uns. Ah, cara, eu às vezes eu coloco o celular, tem certo caso que eu ponho o celular no bolso do carro. Eu vou dirigir, cai do meu bolso do É, carro. você Cara, levanta, cadê o pô, celular? então quando o vendedor falar para você que o bolso é fundo, você já fala, opa, esse é bom, não é? Não é isso? É. Então, assim, o vendedor tem que acreditar no produto e ir para cima, que dá certo. legal. E aí, quando você iniciou esse negócio da pizzaria no Maragogipe, você falou do forno a lenha. E não Só, tinha só isso, né? um parêntese, Diz aí, Rodrigão. Maragogipe, pra quem não conhece, né? Onde Um fica, onde bairro é. da cidade majestosa Itaquaquecetuba. A Itaquaquecetuba. grande e punjante Itaquaquecetuba, que é da zona leste de São Paulo. Isso. Quando você falou de abrir essa pizzaria, você e seu cunhado abriram. E aí a sacada do forno a lenha foi do seu cunhado que não participou da sociedade? Foi. Que eu não entendia de pizzaria, né? E, inclusive, é um ramo muito bom. Eu não entendia. Então, assim, ele tinha uma pizzaria na Jardim Curuçá. Ele abriu essa pizzaria em Jardim Curuçá. Ele já tinha e me explicou, me mostrou como que funcionava. Inclusive, eu até falei, ó, vou ficar uns dias com você para me aprender, né? A fazer a pizza. Ele, não, eu vou com você, eu vou ficar lá. E aí, o Zunino vai tocar aqui. Então, eu fiquei tranquilo quanto a isso. Então, eu fiz tudo. Quando chegou na hora de inaugurar, ele pulou fora do barco. Eu falei, meu senhor. E aí, no Maragogipe não tinha pizzaria forno a lenha. Só tinha pizzaria ali na rua Corta Rabicho, né? Que, inclusive, agora peço perdão, mas esqueci o nome da moça que era a mãe do Fernando, né? Do alemãozinho, Eu sei quem é, mas também né? não vou recordar. E só tinha aquela pizzaria ali, que não era forno a lenha, e a minha que eu inaugurei com forno a lenha. Aí fiz panfletagem, fiz tudo, então foi muito bom. Trabalhei lá, meu, foi assim uma coisa que eu praticamente era referência de pizzaria ali, né? A primeira lembrança da minha vida que eu tenho de você é nessa pizzaria. Eu talvez já te conhecesse antes, mas eu não recordo. Quando eu penso a imagem mais antiga que eu tenho de você é na pizzaria. Ali na pizzaria a gente fez muitas amizades, né? Muitos amigos e deixou um legado, né? Inclusive tem a pizzaria até hoje lá, né? Hoje é Aquários, né? Aquários. De Aquários. Então, foi quando eu sofri o acidente. Sofri o acidente em 2003, um acidente de moto, ali no estrada do corredor. E quanto a isso, aí foi. Até então a gente achava que eu só tinha torcido o pé. E aí foi onde começou tudo. Cara, eu me recordo um pouco dessa fase, porque seu pai trazia notícia pra gente de como que você tava e tal. E você teve uma complicação com esse acidente, na verdade, né? Isso. Mas que de fato aconteceu? Você bateu em outro carro? Você caiu Eu, como? ali agora mudou ali a estrada do corredor, né? Porque passou ali o rodoanel, então eles desviaram. Mas antes tinha uma curva depois dali tinha um sítio Leão Dourado, era isso? Leão. Tinha um sítio ali, né? E aí depois daquele sítio vinha uma curva bem fechada, não sei se você lembra. Me recordo.
E quando eu fiz a curva, vinha um caminhão de lá, só que o caminhão tava pegando a minha faixa. Quando eu deitei a moto, para poder fazer a curva, ele saiu, só que aí ficou os pneus de trás. Eu bati o meu pé esquerdo na roda do caminhão. E isso aqui na carroceria e esse dedo também na carroceria. Acabou quebrando. Mas eu consegui ficar em cima da moto ainda. Você nem chegou a cair, de fato. Não caí, fiquei em cima da moto. Só que aí eu fui andando, né? Aí eu olhei pro meu dedo e falei, puxa vida, o caminhão me pegou, né? Eu vou pro Santa Marcelina. E aí fui tocar com a moto pro Santa Marcelina. Só que aí, como aconteceu tudo isso, perdeu a velocidade a moto. Falei, vou reduzir. Aí eu batia pra reduzir e a moto não reduzia. Eu falava, caramba, quebrou a moto. Aí que eu olhei pra baixo, eu tava sem o pé. Nossa. Aí desluvou o pé, né? O pé, ele é assim, então ele desluvou. Ficou só naquele tendão Tava de caído. trás, Aí já, a pressão já cai, eu já caí. Então eu caí ali onde tem um sítio ali, que agora é perto, que o cara cria uns porcos. Cria porco ali. Quando você passa, tinha um cheirão E aí eu pegou infecção na minha perna. Deu infecção generalizada, né? Necrosou. E eu fiquei 32 dias internado no Santa Marcelina. Inclusive um hospital muito bom, sempre me gostei muito do atendimento quando eu estive lá. E, e os médicos falaram que tinha que amputar minha perna. Entendeu? Ah, tem que amputar a sua perna. E chamou minha família, até achei estranho, porque você está internado, não pode subir ninguém, tem ali o limite de pessoas. Chegou uma hora que tava o quarto cheio de gente, eu falei, o que tá acontecendo? Já bate aquela preocupação, né, cara? Aí, vai amputar sua perna na canela. Se amputar hoje. Se não amputar, se deixar para quarta-feira, vai amputar na coxa. E se não amputar quarta-feira, quinta-feira, você sai daqui num caixão. Eu falei, rapaz, doutor, mete a serra. Pra Só, cima. pra cima. Só que aí o meu pai, eles têm que pedir autorização. Aí foram conversar com meu pai, e o meu pai é um homem de muita fé, um homem que tem o dom da cura. E falou pro médico que não ia amputar. Que Deus tinha me dado para ele com duas pernas, e eu ia voltar para casa com duas pernas. E aí o médico falou, então fica o critério do senhor. E nisso a minha perna, ela saiu a secreção fede demais, né? Que eu não conseguia, tinha que ficar coberta a perna sempre por causa do cheiro. E nisso meu pai entrou no quarto e falou, Renatinho, que ele me chama de Renatinho, apesar da barba branca. Aí ele falou, Renatinho, Não tinha nessa época, né? Não tinha. Mas até hoje ele ainda me chama de Renatinho. Renatinho, eu não vou mais amputar sua perna. Aí eu fiquei feliz, falei, que bom, né, pai? Não vai mais não. Ele falou, não vai. Aí ele pegou com as duas mãos a minha perna assim, rapaz. E a minha perna, depois se eu mostro, ela é cortada do pé até o joelho, assim, tem um corte. Perdi tendão, nervo e músculo, né? Porque eles tiveram que raspar, abrir, né? Como necrosou, raspar, limpar, então eles tiraram tendão, músculo, né? Nervo. E aí fecharam de novo. E nisso ficava saindo a secreção, por isso que falaram para amputar. E aí o médico deu a sentença, meu pai entrou dentro do quarto, segurou com a minha perna com as duas mãos. Aí eu falei, rapaz, estou sentindo tanta dor, deixa meu pai apertar. Aí não tem problema não. Aí ele apertava, se orando. E a lágrima dele caía em cima da minha perna, assim. E ele orando, eu fiquei orando junto com ele, né? Porque sou de berço evangélico e acredito muito. E nisso, depois da oração dele, ele falou, ó, pode ficar sossegado que não vai mais amputar sua perna. E eu fiquei no hospital. E naquela época eu tinha pizzaria. E aí eu ficava ali e eu vi os enfermeiros reclamando, né? Pô, hoje é sopa de chuchu, sopa de abobrinha, a janta. Aí eu chamei o enfermeiro e falei, cara, minha dieta é livre. Se eu puder pedir uma pizza aí, você libera um pedaço pra mim? Eu morrendo de vontade de comer a pizza. Ele falou, deixa eu ir lá olhar. E foi lá, olhou. Beleza.
Como que você vai fazer isso? Oxe, agora, peguei o celular, que na época eu tinha um celular. Liguei na pizzaria e falei, ó, entrega 2 pizzas aqui no portão tal, assim, assim, assim. Aí os caras vinham, me pegavam na cadeira de roda, me levava lá pra salinha lá. Não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas não vou falar o nome Não tem deles, né? nomes. E ali a gente comia pizza e toda noite. Aí quando era 12 horas, né? Quando era na outra noite tinha outro turno. E aí os médicos, os enfermeiros chegavam e falavam, pô, eu fico até meio assim de falar isso, mano. Mas quando eu vejo você, eu até fico feliz que você não pegou alta. Porque sabia que ia comer pizza. Então toda noite a gente estava ali comendo pizza. E uma enfermeira chegou, a enfermeira-chefe chegou em mim e eu ficava cantando no corredor ali, de cadeira de roda. Pô, eu não consigo entender. Tá aqui marcado que vai amputar sua perna, que tá necrosado. E eu vejo você todo tranquilo aí, cara, subindo, descendo, dando risada, brincando. Não consigo entender o que leva você a ficar assim, sem, você não liga pra nada? Falei, não, minha perna não vai ser amputada. Aí, ué, tá aqui que vai ser amputada. Falei, não, não vai. Deus não vai deixar minha perna ser amputada. E aí, inclusive, depois que não foi amputada, né, ela veio e conversou comigo com os olhos cheios de lágrimas. Falou, meu, a sua fé aquele dia mexeu comigo. E aí eu comecei a pedir a Deus que não amputasse sua perna mesmo por causa da sua fé aquele dia. Então, assim, a fé do meu pai, né, porque a fé do meu pai, as orações de muita gente me ligando, falando que estava orando e tal. Então, a palavra de Deus diz que a oração de um justo tem muito poder, né? Então eu creio que teve muitos justos que oraram por mim, então Deus me livrou, né? Me deixou com a minha perninha aqui, graças a Deus. E se você não prestar atenção, você não vê que eu ando mancando. Eu aprendi a andar de novo. É Não, isso não que eu ia vem. falar. Eu não Você reparou alguma coisa? Não, não. Perfeito, andando normalmente, não dá pra reparar nada. Quando eu sair daqui, você vai olhar e você vai falar, ele puxa, Agora que você já deu a dica. Agora é. ele puxa um pouquinho. Dá pra. Aí Pô, foi quando eu vendi a pizzaria, e você vendeu a pizzaria por causa do por acidente? causa do acidente. Porque eu não podia, não tinha quem tocasse, né? Eu não podia ficar lá devido ao calor, porque aí depois, aí a gente deu uma resumida boa, né? Uhum. Mas depois eu tive que fazer curativo durante quase um ano, tendo que ir para Santa Marcelina. Depois tive que fazer uma cirurgia de plástica, né? Na perna, no pé. Então, assim, demorou bastante. Então, o médico falou, meu, você não pode Ficar em pé ficar em trabalhando. pé, trabalhando, sentado. Você tem que forno, farinha, quer queira ou não, ali o cara vai fazer uma pizza, você acha que você tá bom, você vai para não, você não vai poder não. Então, assim, aí, devido a tudo que eu passei, aí a gente acabou passando a pizzaria pro Celso, ali da vizinho, que era vizinho da pizzaria. E aí nasceu a outra pizzaria que tá lá até hoje. Isso, aí ele mudou o nome e colocou Aquários, né? Uhum. Acho que é Aquários até hoje. Aquários. Que hoje acho que tá com o Beto, que mora ali na rua também. E hoje você comentou que anda de patins, inclusive, né? Isso. É, aí, ó, É. brinca. pra, E pra quem ia ter a perna amputada, tá É. andando de tô andando de patins aí. patins, aí, tá vendo? Uhum. E aí foi quando eu vendi a pizzaria e passei uma situação muito difícil depois disso, né? Porque com a pizzaria você tinha dinheiro todo dia, toda hora, né? Vendia muito. A minha pizzaria era referência ali, então Sim. eu vendia muito. E aí chegou uma hora que você perde tudo. Você vai lembrar, você não, que você não é do Maragogi, mas ele vai lembrar. Tinha um rapaz que vendia cocada, que passava com a cocada, com aquele triângulo, né? Sim. E eu corria, a casa do meu pai é grande, eu ia lá pro fundo, fechava a porta. Pra mim não ouvir, porque eu não tinha 50 centavos pra comprar uma cocada, cara. Eu falava, meu senhor, me ajuda. Eu não tenho 50 centavos pra comprar uma cocada, que vida é essa? Aí eu peguei, comprei, fui ali no X-Pita, em Itaquá, perto do Ragazzo, comprei uns pipa pra colocar pra vender. E aí eu falava, meu Deus, chegava os meninos com
umas moedinhas pra comprar os pipa, peixinho. Aí eu dava os peixinhos pros meninos, porque vinha com aquelas moedinhas, sabe? Aí eu não. Cara, eu dava os peixinhos pros meninos. Eu falava, meu, isso aqui não é pra mim, não. Mas Deus quer tratar comigo, né? Porque me tirar de onde eu tava. Que eu saía da pizzaria, nota de 2, de 5 e de 10 eu não levava. Porque não cabia nos bolsos o dinheiro. Colocava só de 10, de 20, ou só de 20, de 50 e de 100 no bolso. Caramba, e aí começava com aquelas moedinhas. Aí, chateado, triste. Aí teve um domingo, em dezembro, isso foi dia 20. Eu sofri um acidente no dia 28 de fevereiro. Né? Quando foi em dezembro, a minha irmã perguntou pra mim, Rê, eu vou lá em São Miguel, você não quer ir comigo? Você vai dirigir no carro? Só que não pode ter pressa. Você tem que ir. Eu falei, não, pressa do quê? Eu não faço nada da vida. Tô aqui. Aí fui com elas. Minhas duas irmãs. Acho que minha mãe foi. E eu fiquei ali no calçadão de São Miguel, sentado. E eu olhava para um lado, vi um cara vendendo pipoca. Olhava para o outro lado, vi o cara vendendo um salgadinho. Olhava para o outro lado, o cara vendendo óculos. Falei, rapaz, meu irmão trabalhava na 25 e tinha uns brincos em casa. Um monte de brinco que levava para minha mãe vender. Falei, amanhã eu tô aqui. Aí cheguei em casa, falei com a minha mãe. Aí minha mãe, leva pra vender. Mas você acha que você vai vender? Eu falei, vou vender. Aí eu coloquei numa sacola, peguei um pano de prato. Fui lá pra São Miguel, em frente à loja Scala. Aí eu olhava pra um lado, ali pro outro. Coloquei o pano de prato em cima do banco. Coloquei os brincos e comecei a gritar. Pra vender os brincos ali de R$1. 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 Aí vinha um comprava, vinha outro comprava. Eu colocando um dinheiro no bolso. Cheguei em casa. R$80. Falei, caramba, meu. Achei o lugar. Aí comecei a ir pra São Miguel. E aí aquele negócio, ninguém troca dinheiro pra você, porque ninguém te conhece e tal. E aí eu fui indo, fui pegando amizade, conversando com um, conversando com o outro. E sempre pedindo pra Deus uma mercadoria que eu pudesse ganhar dinheiro. Porque com um brinco de R$1 eu ia ficar patinando a vida inteira ali. E eu não sei o que aconteceu, que tinha um piercing dentro da minha mercadoria. Veio um piercing na minha mercadoria. E vinha vindo duas meninas e elas passaram por mim. Eu ofereci brinco e elas nem olharam pra minha cara. Aí eu falei, eu tenho piercing. Na hora que eu falei piercing, elas voltaram com tudo. Aí eu falei, opa, essa é a mercadoria. Ela, quanto que é? Aí eu vendia brinco de R$1. Uhum. Eu falei, R$10. Ela, quanto? R$10, moço. Eu falei, eu quero. Aí a outra, eu também quero. Eu falei, mas eu só tenho esse, acabou tudo. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Aí eu falei, essa é a deixa. Fui comprar esses piercing lá na 25. Falei com meu irmão falou, na 25 tem uns caras que vendem lá. Eu fui lá comprar. Cheguei lá, só vendia acima de R$600 o atacado. Aí eu fiquei. Eu tinha 200 conto. O cara, não, atacado de R$600. Atacado de R$600. Eu falei, caramba, esses caras são loucos. Aí tinha um chinês comendo. Falei, vai ser aí, esse aí. Aí eu cheguei. Tudo bem? E aí? Tava conversando com a mulher dele e tal. Hoje eu vou querer esse. Aí fui pegando. Quanto dá aí? 180. Mas, não. Só. Eu falei, como assim? Não tô entendendo. Você não vai vender pra mim? Agora só quando eu venho comprar de muito, você não tá lembrado de mim, não? Aí tirei o boné. Lembrou agora? Não. Aí o cara tava comendo, falou, tá, vai, leva. Eu levei. E aí eu comecei a vender piercing em São Miguel, virei o rei do piercing em São Miguel. Vendia pra todo mundo. E o piercing, o interessante do piercing, agora não, porque agora os chineses começaram a vender pra todo mundo e acabou barateando demais. Mas o interessante do piercing era que você comprava barato e vendia caro. Uhum. Porque se você vendesse barato, as pessoas achavam que era falso.
Então você tinha que vender caro. Então aí eu comecei a vender piercing de prata, piercing. Então aí eu chegava lá para vender na minha barraca, que tinha barraca, fazia fila. Que foi quando aí depois eu ganhei bastante dinheiro, graças a Deus. E minha irmã foi me ajudar lá. Aí quando caiu o piercing, eu entrei com camiseta lá em São Miguel. Mas sempre Isso tudo na rua. tudo na Camelô. rua, camelô. Tudo como camelô. E Você aí, pagava alguma coisa pra trabalhar lá, Renato? não, Tinha alguma... não paga nada. Pra não falar que não pagava nada, a gente pagava pro menino pra ele olhar o rapa, né? Ok. Aí é Um olheiro, trabalho, né? A gente pagava pro menino olhar o rapa. Ó, o rapa saiu, aí a gente já ficava esperto para do rapa. Mas aí depois eu consegui. Tô perguntando pra saber se é um ambiente hostil, né? Porque às vezes a pessoa quer começar a vender e fala, meu, mas já tem uma galera vendendo lá, se eu chegar lá, o pessoal vai me olhar Não, vai olhar feio, vai. torto, Tem não que sei ter. se tem alguma coisa pra entrar nesse mercado, ou a Não, pessoa chegou lá não, e... chega e né? coloca para vender. Você procura não colocar nada que as pessoas do seu lado tá vendendo e chegar humilde, né? Teu bom senso, né? Ter o bom senso. O cara tá vendendo ali, você não vai chegar a colocar do lado. E aí comecei a vender camisetas. Aí eu cheguei a ter 4 bancas lá em São Miguel. 4 pontos. E aí um desses pontos eu tava com piercing lá e brinco e tal, e aí não tava indo. E aí o meu vizinho do lado, a gente pegou amizade, ele falou, rapaz, coloca umas camisetas pra vender no seu ponto lá em cima, no calçadão, que era em frente à Caixa Econômica. Aí eu falei, pô, mas... Ele falou, ó, faz o seguinte, você não tá botando uma fé? Vou te dar umas camisetas, você põe lá. Aí ele pegou e me deu umas camisetas, eu falei, pô, eu vou investir dinheiro em camiseta e tal, não conheço. Ele falou, não, vou te dar umas camisetas, você põe lá. Aí coloquei, terça não vendi nada, quarta não vendi nada, na quinta eu vendi todas. Ficou uma. Aí quando foi no outro dia eu fui lá, falei com ele, paguei pra ele e tal. Ele me deu mais, eu fiquei trabalhando assim uns 15 dias. Aí ele falou, ó, não vou conseguir fornecer mais camiseta pra você, cara, você tá vendendo muito. Eu vou te falar os meus fornecedores. Ele me passou os fornecedores e eu deitei o cabelo vendendo. Aí veio o Kassab, Cidade limpa. Cidade Limpa. Veio o Kassab, colocou a delegada, né? Aí tirou todo mundo, como eu tinha uma banca, 3 era clandestina, uma era legalizada. Aí fiquei só com uma, só que eu tinha muita mercadoria. Aí foi quando eu vim para Itaquá. Tinha muita mercadoria e deixei minha irmã em São Miguel e vim para Itaquá. Aí fiquei em Itaquá, trabalhando, tudo. E Isso como camelô em Itaquá. como camelô em Itaquá. Porque você, como você tinha muita mercadoria, você tinha 4 pontos lá, você ficou com um só. Aí você resolveu abrir um outro ponto em um lugar Isso, que era possível. isso. Falei, eu vou para Itaquá e vou vender ali em Itaquá as camisetas. Cheguei em Itaquá, coloquei ali em frente à Droga Lisa, em frente à Pernambucana. E aí eu fiquei vendendo ali. Aí eu falava pra minha irmã, vendeu quanto aí, neném? Aí ela, que eu chamo ela de amor. Minhas irmãs chamam tudo de amor. Vendeu quanto, amor? Aí ela falou, vendi X. Eu falava, nossa, vendi 3 vezes mais aqui em Itaquá. Aí foi. Aí eu acabei parando de ir pra São Miguel e vendendo tudo aqui em Itaquá. Só que um amigo meu tem uma padaria em Guarulhos, Jardim Fortaleza. Aí ele foi e falou, meu, vem pra cá, vem ser sócio meu aqui. Aí eu fui e comprei 50% da padaria dele. Aí fui ser sócio dele na padaria em Em Guarulhos. E aí, Guarulhos. nesse momento, você abandonou o negócio do. É porque. Do camelô, Tinha isso. algum outro, né? Até porque padaria, cara, não sei como é que era que vocês faziam. Mas tem um camarada meu que ele trabalha com uma padaria pequena. Meu, ele é praticamente tudo. Então, ele, de madrugada, ele tá lá na padaria preparando pão É e, isso mesmo. cara. É uma loucura. Ganha dinheiro, é bom. Não é ruim. Só que assim, a gente trabalhava das 5 da manhã às 10 da noite. Então, quem abria às 5 trabalhava até às 2, das 2 às 10. Eu sempre preferi o horário da tarde, né? Pra dormir até um pouquinho mais. Mas e aí eu fiquei lá com ele, tava dando muito bem, é um irmão para mim. E sobrou umas camisetas em casa. Ficam as camisetas lá em casa. E aí, minha esposa, chegou o dia dos pais, a época do dia dos pais, minha esposa falou, Rê, eu vou vender essas camisetas lá em Itaquá. Aí eu falei, eu não tenho como eu ficar lá com você.
Eu tô na padaria. Aí ela falou, não, eu vou lá vender. Você vai de manhãzinha comigo, você monta, e aí eu fico lá vendendo, porque todo mundo conhece você, Uhum. como eu trabalhava de camelô lá, o pessoal te conhece, então pra mim vai ser de boa. Falei, então tá bom. Aí fui com ela, aí fui vender na semana do Dia dos Pais. Pô, não conseguiu chegar em dezembro, no domingo. No domingo, Dia dos Pais. Aí eu tive que buscar mais camiseta. Aí foi indo, aí o que que eu fazia? Eu deixava ela em Itaquá e ia pra padaria. Deixava em Itaquá e ia pra padaria. Aí sofri acidente, assalto na padaria, tudo, e acabei é, Só fi- tá armado ou não? armado, Nossa. armado. 2 assaltos, então eu fiquei com medo. Escurecia, eu já ficava em pânico. Com medo, falei, meu, o cara vai tirar minha vida aqui, sabe? E assalto é uma coisa, o pessoal mexe muito com o seu psicológico, né? E aí eu ofereci falei pro meu sócio, falei, eu vou vender minha parte, você não quer comprar? Ele, não, não quero comprar não. E como Deus trabalha direitinho, né? O cunhado dele estava em Goiânia, fechou um negócio lá que ele tinha, estava vindo embora para São Paulo. E aí Juntou a fome com a vontade de comer. eu tava me arrumando para ir trabalhar. Ele falou, você ainda tá vendendo a sua parte? Eu falei, tô. Ele falou, o Dica quer comprar, quer falar com você, ele vai te ligar aí. Eu falei, ah. Aí vendi para ele, vendi bem, vendido, graças a Deus. Aí vim para Itaquá e fiquei trabalhando com a minha esposa como camelô. E aí fiquei ali. Cara, é impressionante isso, né? Tipo assim, você vai de um negócio a outro e você vai para um negócio mais estruturado, que é um lugar Sim, é. fechado, uma padaria, e voltar para as ruas é porque nas ruas é roots, né, cara? É igual Raiz, é né? raiz, né? É igual o cantor que sobe em cima do palco e depois voltar para fazer barzinho, né? Tipo É. assim, não, é lá que você aprende de verdade, né? Mas só que, cara, é mais puxado, você tá mais Isso. exposto, E é tudo mais. e não ter reconhecimento, na verdade, né? É. Igual a padaria que eu tinha lá em Guarulhos era referência em confeitaria. Padaria muito boa, estruturada, a gente reformou tudo, bonita. É, padaria Fortaleza, no Jardim Fortaleza, em Guarulhos. E aí eu voltei para trabalhar na rua. E nisso, fiquei ali com a banca na rua. E aí veio aquele negócio que o prefeito ia tirar todo mundo da rua. Ah, vai tirar todo mundo da rua e tal. Aí eu falei, cara, você vai tirar todo mundo da rua, eu preciso arrumar um ponto pra mim trabalhar, porque eu vou estourar. Só vai ficar eu. Então, aí tinha ali, do lado da Besni, uma banquinha que vendia semijoias. Lá da Besni ali. Aí eu falei pra minha esposa, eu vou alugar aquela banquinha ali, ó. Aí minha esposa, você sonha. Eu falei, não, eu vou alugar. Aí fui lá e conversei com a menina, aí a menina pegou e falou, não, ela não aluga. Eu falei, não, mas pra mim ela vai alugar. Aí ela falou, tá bom então. Eu falei, eu vou deixar minha proposta com você. Você poderia passar pra ela? Eu passo. Aí eu fui e coloquei o valor que eu pagaria de aluguel e deixei lá. Aí falei pra minha esposa, ela vai me ligar. Aí passou um dia, 2 dias. Terceiro dia eu falei pra minha mulher, estranho, essa mulher não me ligou ainda. Ela deu risada. Falou, mas você também. Aí ela foi e me ligou. Me ligou pra me alugar. No terceiro dia, eu falei, a mulher me ligou. Aí fui lá, conversei com ela. Ela falou, vou te alugar aí, por esse valor que você me falou. E vou deixar você usar essa salinha aqui e o banheiro. Só que não pode deixar ninguém usar o banheiro, só você e sua esposa. Eu falei, não, beleza, fique em O paz. que era essa banquinha? Não ficou claro pra mim. Porque eu falei em banca, eu preferia tirar todo mundo da rua. Não, Banca pra mim é um. tem ali na Capitão José Leite, tem a Marabras e tem um recuo da calçada que é do prédio da Besni. E ali tem uma banquinha ali naquele recuo. E aí é uma vitrine para subir lá para a loja de semijoias. Só que vivia fechada, a mulher não tinha, tava poucos funcionários, tinha que ficar um embaixo e um em cima. Então ela deixava mais fechada. E aí eu aluguei ali, eu ficava vendendo ali.
Entendi. Então, na verdade, essa banquinha era uma banca mesmo, Uma banca. só que dentro do espaço particular. Ela saía da calçada, Isso. tava dentro de um. Tá dentro do espaço particular. Entendi. Que ali tá, Entendi. tá na, na planta do prédio ali mesmo, tá? Tá particular ali. Então, assim, essa banquinha faz parte do prédio. E aí eu aluguei ali. Trabalhei outubro, novembro, dezembro. Quando foi em dezembro, eu falei pra minha esposa, ó, não vamos gastar nada, vamos economizar, porque eu vou comprar esse ponto dessa mulher aqui. Aí ela falou, ai, meu Deus do céu. Falei, você vai ver. Aí quando foi, eu ofereci um valor pra ela, ela aceitou, um valor muito bom pelo ponto, né, pelo fato de ser é, sub, é, ali a primeira loja ali, né, Não tá no nível da rua, né? subloja, Não tá no nível da rua. sala comercial, na verdade, né, pra ser uma sala comercial. E ela aceitou, e aí o que que eu fiz? Eu chamei a minha irmã, que trabalhou comigo como camelô, em São Miguel, para ser minha sócia, lá Nesse ponto. nesse ponto. E aí a gente abriu essa loja. Aí dessa loja, aí a gente comprou uma loja ali na rua Amaury Ribeiro, onde era a Autoescola Gama. Sei, assim, uma pessoa que não conhece, é uma rua que fica no centro da cidade, na Isso, cidade de no centro. Itacoaxetuba. Tem uma avenida principal onde fica essa loja Besni, e Isso, aí ele tinha essa banca do lado, e aí uma travessa também no centro, essa avenida, essa rua onde você isso. comprou esse outro ponto. Aí eu fiquei sabendo que ele estava vendendo, eu fui lá, conversei com ele, ele falou, tô vendendo. Me falou o valor. Eu achei alto, mas a fé era grande. Aí fiz uma conta proposta para ele, ele aceitou. É uma loja de 120 metros quadrados. Então você sai de uma banca de 1,5 m na rua, um tripé, fui para uma loja de 120 metros quadrados. Inclusive, por algum tempo ficou sendo a loja mais bonita que tinha em Itaquá, né? Elegância, minha irmã que colocou o nome. E a gente ficou ali alguns anos. E eu fiquei sabendo que estava vendendo uma outra loja na rua Capitão José Leite, que fica em frente à Ótica Mania, que hoje é uma ótica também. Que era tipo uma papelaria, um negócio e tal. Eu fui lá, conversei com a mulher, ela falou o valor, achei alto também. Fiz uma conta proposta para ela aceitou e, e eu comprei. A gente comprou, né? Conversamos, tudo, vamos comprar, vamos comprar. Só que até então a gente tinha o dinheiro, só que não podia ficar descapitalizado. E aí eu fui conversar com ela, ela falou, eu tô sentindo que você tá me enrolando, porque assim, você fala que vai ficar com a minha loja, aí você me dá esperança. Aí você sai daqui, e aí o cara, não, mas você tem que fechar comigo, Renato. Esse dia tava chuvoso. Aí Marli, o nome dela, lembrei. Falei, dona Marli, funciona assim. Eu tô com esse carro, meu carro tava parado em frente à loja. Falei, eu tô com esse carro. Esse carro, ele custa um valor. Eu fui na agência para me vender, eles colocaram 30% abaixo do valor. Então não tem como eu perder 30% no valor do meu carro, né? Eu preciso vender pelo menos para mim ali ficar com o dinheirinho, porque a gente vai comprar a loja, esse dinheiro Reformar, comprar reformar, mercadoria. mercadoria, móveis, tudo. Então eu tenho que ter uma gordurinha. E aí ela falou assim, então, eles dão quanto no seu carro? Eu falei, ó, eles estão dando X valor no meu carro. Ela falou, tá bom, então eu pago o preço de tabela e você vai lá, vende o carro e me dá esse valor aí do valor do carro e o restante lá, né, e tal, que faltava. Eu falei, tá bom. Ela falou, então se eu comprar o seu carro pelo valor da tabela, se eu pegar o seu carro pelo valor da tabela, você me vende, você me compra a minha loja. Eu falei, compra. Ela falou, então é sua. Aí eu fui na minha esposa e falei, ó, tô indo lá vender o carro. Ela, mas como você vai vender o carro tão rápido assim? Eu falei, Já tava vendido. aí eu fui na agência, que é de um amigo meu, o Luanzinho, cara, 77, que hoje a agência dele fica ali no Itaim Paulista, um cara, inclusive, aluga moto, tudo, um cara excepcional, moleque novo. Vendi pra ele o carro, fui lá, entreguei o dinheiro pra ela, tal, peguei essa loja. Aí eu fiquei com duas na Amaury Ribeiro e duas lojas na
Capitão José Leite, né? Que aí em cima da minha loja Elegância eu montei outra loja. Então eu ficava em uma loja, minha irmã ficava em outra, minha esposa em uma e minha outra irmã em uma outra loja. Quer dizer, empregamos a família inteira. Todo E, mundo ocupado na e aí a gente vem, né? De vendedor de geladinho para É. camelô, para pizzaria, pizzaiolo, padaria e vendedor de piercing. vendedor de É. piercing. Não é qualquer camelô, é vendedor de piercing. Vendedor de Uma piercing. trajetória bem interessante, É. assim, né? Do ponto de vista do empreendedor, né? Porque você sempre teve essa visão, né? De É, querer vender, de entender do produto, de ver a reação do cliente sim, sim. É. e a fé também, né? Sempre junto e é legal. É que eu acho que isso é um dos pontos de quem tende a dar certo, né? É. Cara, às vezes a gente tem situações em que uma pessoa, se for pelo racional, ela não faz. E ela analisa o risco e fala: Uhum. a chance desse negócio dar errado é muito maior do que dar Que dá certo. certo. Então, verdade. não vou fazer. É verdade. Mas às vezes é necessário, eu acho que ter esse. Não sei se fé é a palavra, porque pode ser, pode ser que seja fé, mas às vezes é aquele olhar de sentir porque tem chance de dar errado, mas eu senti, sabe? Aquele É, negócio de, cara, vai, vai dar vai certo. virar, O vai pessoal virar. chama de feeling, né? Feeling. Ter o Fininho. Essa é a feeling, né? palavra. Ter o feeling para aquela situação. Olhar e falar. As coisas estão dizendo o contrário, mas Uhum. de alguma maneira eu tô com o cheiro, o vento aqui tá me mostrando que vai Vai dar funcionar. É, certo. ouvindo a história dele, pra mim, assim, é muita fé. Pra mim é É, fé, é. Eu 100% tenho, fé. minha esposa fala que eu sou um homem de muita fé, né? E, inclusive Deus é muito presente na minha vida. Agradeço muito a Deus. Depois disso tive outro problema de saúde bem mais grave do que a perna, né? Cara, mais grave que a Mais perna. grave que a perna. Mais Você ia grave, morrer, cara. Mais grave que a perna? mais O que grave que a aconteceu com você? perna. Eu tive pancreatite. Eu tive pedra na vesícula e os médicos machucaram meu pâncreas, coisa assim. E aí, O que é quando pancreatite? é, o pâncreas da gente, inclusive acho que o Edu Guedes teve um problema no pâncreas agora. Acho que é câncer, né? É, Câncer. ele, né? É Foi ele. câncer. O Aham, meu o foi. dele, né? Eles machucaram o meu pâncreas, então assim, eu não podia comer e nem beber água. E aí eu fui fazer essa cirurgia de vesícula e na hora eles não conseguiam passar os aparelhos ali, porque eles querem fazer Uhum. por vídeo, né? E aí teve que abriu aqui a lateral, chamou uma junta de médico, aí cada médico ficou com um órgão meu e me lavaram tudo por dentro, tudo, colocaram os órgãos lá novamente, costuraram, igual costura bolsa, né? Uhum. E me mandaram pro quarto. Depois de 8 dias peguei alta. Aí não, antes disso o médico pegou e falou assim, ó, cara, você tá com, ou você tem hepatite, né? Ou você tá com hepatite, mas aí era um problema na vesícula. E nisso voltei pro quarto, tudo, eu fiquei ali. Aí o diagnóstico foi que era pancreatite aguda. Né? Assim, poucos sobrevivem. E aí eu fiquei 25 dias sem comer e sem beber água. É só soro. Entrava um balde de soro, saía outro. Fazer aquela alimentação Isso é. via. E o médico falava, ó, você não pode tomar água. A única coisa que você engole é a sua saliva. Se você quiser morrer, você vai no banheiro tomar banho e você bebe água. Então fica a seu critério. E nisso ó, a boca enche de resseca tudo, né? E aí eu passei uma situação bem difícil. Aí fiz a cirurgia. Aí fiquei internado, né? Vamos dar uma resumida, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui, né? Aí fui, fui internado, né? Nisso daí passaram
alguns dias, fiz o exame, a cirurgia no caso, peguei alta. Aí, interessante que a médica falou que tinha 25 anos de profissão, nunca tinha visto o que aconteceu comigo. Eu voltei pro hospital, né? Eles queriam fazer uma cirurgia em mim, o meu pai, graças a Deus, meu pai sempre intervindo na minha vida. Obrigado, pai. E falou, não, ele acabou de sair de uma cirurgia, você quer fazer outra cirurgia nele? Porque quando eu peguei alta, criou uma bolha aqui em mim. E aí eles abriram e colocaram uma sonda. E aí eu fiquei com essa... bolsa de... o nome é Carai. Né? Eita, perdão. E minha esposa. E aí a gente... Fiquei com esse negócio. Peguei alta. Fiquei internado mais 30 dias com essa sonda. E os médicos faziam biópsia, tudo, para ver qual medicamento ia poder combater. E me deram alta. De manhã, eu saí de manhã. E me deram um remédio para me comprar. Quem falou que achava esse remédio? Aí o doutor Rafael falou assim, ó, qualquer coisa você me liga, tá aqui meu número. Aí eu vim embora. Aí ficou meu pai e minha esposa procurando esse remédio, tudo quanto era farmácia, não achava, amigos, irmãos, ninguém achava. Só tinha um aí procurando pela internet para ver onde tinha. Aí não achou, tinha um em Brasília. Uma farmácia em Brasília tinha. Aí viu pela internet, né? A gente voltou às 18 horas pro hospital. Aí chegou lá o médico e falou, ó, nunca vi isso na minha vida. Você pegou alta hoje de manhã, você tá no hospital de novo? Como que? Eu falei, ó, eu preciso tomar o remédio, não achei. Aí ele falou, ó, eu falei, ó, o doutor Rafael me deu o número dele e falou qualquer coisa era para me ligar, mas se eu quiser ligar para ele, ele olhou. Eu falei, realmente é o número do doutor Rafael mesmo. Aí foi, caminhou a minha internação, fiquei internado novamente. Aí fiquei internado mais 14 dias. Aí eles descobriram outro remédio. Aí o médico falou, só que esse é caro. Eu falei, doutor, não tem problema não, me dá um remédio, deixa eu ir para casa. Aí ele falou, aí quando eu fui comprar era R$ 400 o comprimido. R$ 4.000 a caixa com 10 comprimidos. Se comprasse à vista, era 3.750. R$ 350 o E era o comprimido. que? Era um por dia? Um por dia. Então, assim. 12 mil por mês aí, por baixo. E aí eu fiquei usando essa bolsa de colostomia aqui. Uhum. Saiu uma secreção muito fedida, muito ruim, durante quase 2 anos. Aí esse doutor Rafael me encaminhou para um médico lá em Itaim Bibi, um médico muito bom. E esse médico era especialista em pâncreas, né? Então, foi cuidando e tal. E aí eu fiz um tratamento com ele. E graças a Deus, tô bem. Né? Não tive mais sequelas referente a isso. Cara, é Caramba. impressionante, impressionante. Aproveitar, fazer um comentário aqui, já aproveitar essa deixa, né? Você, uma pessoa que a gente vê a tua história assim, cara, mas de fora, eu te juro, assim, eu conheço você há muito tempo, sei um pouco da tua história, mas a gente não conhece esses bastidores mesmo da tua vida e tal. E o que a gente percebe é que você é uma pessoa que realmente tem uma capacidade de superação, de continuar, porque, cara, olha, De se adaptar. se adaptar, porque é situação. difícil, cara, é difícil. É. Não é uma situação tão. Não é assim, é as dificuldades do dia a dia do empreendedor. Ok, tem, Que todo tem, mundo Tem vai isso, ter. todo mundo vai ter, Vai né? ter, Mas- né? No CLT a gente tem, imagina no empreender, mas acho que a vida acabou te impondo algumas situações que não são corriqueiras, não são comuns, quase ter a perna amputada e depois essa pancreatite aguda. Aguda, é. Então, Quase morte 2 Duas vezes vezes, aí. A história é muito inspiradora, né? Tipo, inspiradora. quem vê de fora assim é impressionante mesmo. Eu não conhecia e fiquei impressionado. Realmente É eu- Deus, né? é Deus, Deus. é. E assim, eu te volta nesse tema das suas lojas e tudo mais, mas antes disso eu queria fazer um comentário. O Renato
sei se todo mundo sabe, Renato já saiu candidato a vereador. Sempre foi vereador, certo? Sim, isso aí é candidato a vereador. 3 vezes? 3 vezes. 3 vezes. Suplente. Suplente hoje. Você é suplente hoje, nesse momento. Hoje suplente pelo MDB. Fui suplente na outra eleição e hoje também suplente pelo MDB. As 3 pelo mesmo partido? Não, a primeira eu saí pelo PDT, fui o mais votado do partido e da coligação, só que não bateu o coeficiente, então não entrou ninguém. Na segunda aí eu fiquei como suplente, entrou 2 vereadores. E agora na terceira entrou 2 vereadores novamente e eu fiquei como Ficou como suplente. suplente. Pelo MDB. Cara, depois. Isso. Então já tem mais ou menos uns 12, 16 anos que você É. começou? Há 16 anos atrás, sua Isso, primeira Minha candidatura. primeira Mais ou candidatura. menos. É. Nessa época aí, 2025, 2007, 2008. Não, eu saí a primeira em 2016. 2016. 2016. Tá bom, A segunda em 2020 e agora a terceira em 2024. tá bom. Então, 2016. O que deu na tua cabeça que você falou? Vou sair candidato. Você é candidato a vereador. De onde surgiu Eu gostava essa... muito de fazer alguns trabalhos sociais, ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ajudar. Eu sou uma pessoa que todo mundo fala que cada um tem um dom, né? Na igreja, você também já participou, né? Sim, Na igreja, e assim, todo mundo tem um dom. E eu creio que o meu dom é abençoar. E eu oro muito a Deus, eu peço para Deus, Deus, me abençoa para que eu possa abençoar. E eu acho que essa oração é a oração que Deus escuta, eu creio, e por isso que eu sou tão abençoado, porque eu me considero uma pessoa muito abençoada, quanto família, filho, esposa, financeiramente, nos projetos meus que eu faço no dia a dia, no trabalho, nas minhas vendas, eu sempre coloco Deus na frente, peço para Deus iluminar minha mercadoria, tudo, tem todo um aquele jeito de vender, né, que a gente tem que ter, o empreendedor, mas eu tenho muita fé em Deus e eu peço para Deus, Deus ilumina a minha mercadoria, faz com que as pessoas olhem e tenham vontade de comprar. Então, sempre chego no meu estabelecimento, sempre oro e sempre peço para ser abençoado. E gosto de abençoar. É difícil uma pessoa vir me pedir uma ajuda, um favor, que se eu tiver possibilidade de ajudar, eu não ajudar. eu já fui pedir ajuda pro Renato. Tava comentando aí tava com o Rodrigo agora há pouco. É. Quando eu fui fazer um empreendimento, eu sempre tive vontade de empreender, mas nunca tive essa coragem, porque, cara, é preciso mais do que vontade, é preciso mais do que ter o dinheiro para começar. Você precisa ter coragem. Não é simples assim. Não é... A pessoa pensa, não, eu não empreendo porque eu não tenho dinheiro para comprar uma loja. Tipo, cara, que loja? O cara começou com um pano de prato É. e uns pingentezinhos ali em cima. Então, assim, é preciso ter coragem, né? Preciso ter muito mais que isso. E eu queria empreender, e aí eu falei, cara, quem é a pessoa que já empreende, que eu conheço, que eu tenho acesso, para me dar umas instruções. E aí o Renato foi super solícito, a gente foi, acho que foi num restaurante do Verão. Não lembro, a gente Foi na sentou lanchonete na ali, né? lanchonete Isso. perto da tua loja. Isso, e do lado. É verdade, numa lanchonete lá, o pessoal, encostamos lá e fomos tomar um café lá ele me deu alguns conselhos super bons, mas acho que a maior lição que ele deu foi depois, porque eu fui atrás do ponto, eu recebi uma negativa, então não ia conseguir abrir o meu quiosque ali onde eu queria, e aí eu fiquei meio assim, pô, já começou a dar aquela desanimada de vou fazer onde, né? Onde que eu vou fazer? Tipo, não tem onde fazer, eu preciso de um lugar movimentado, não. Ia ter um investimento com valor razoavelmente considerável para mim começar, e eu falei, cara, eu preciso de um lugar movimentado. Não conseguia nem ali na minha região, imagina em outro lugar. Assim, já começou a bater um primeiro desânimo e aí depois eu voltei pro Renato e falei, cara, não consegui, não deu certo. E ele falou, não, vamos atrás. E já liga para um aqui, liga para outro e a gente foi atrás e não paramos naquele não, né? Então, daí surgiu a oportunidade de abrir para aquele mesmo grupo que eu estava tentando num outro lugar e 3 vezes depois eles abriram as portas para mim onde eu queria. Então,
Acho que a primeira lição foi a lição prática, né? Tipo, cara, não desista no primeiro não. Primeiro É. não. É. Não desista no primeiro não. Vai atrás, cara. Se esforça, se mexe, tipo, as coisas não vão cair do céu nem vão ser fáceis. Tipo assim, a gente vai naquela ilusão de que, não, é tranquilo, eu vou chegar lá, vai dar tudo certo, porque eu sou predestinado e tudo vai dar certo. Não é assim. É assim, Não é assim que verdade. funciona. Então é bonito ver a gente tá com o tempo encurtado e aí o Renato às vezes tá aqui contando as histórias e parece que foi tudo muito. Nossa, que bonito, né? Não foi bonito, cara. Ele ficou internado um tempão várias vezes. É, Foi uma luta, foi anos depois tendo que se tratar e ao mesmo tempo tendo que se preocupar com a família, em como que vai fazer tudo que tem que ser feito e construir o que você construiu é uma coisa admirável, assim. Então, em primeiro lugar, meus parabéns aí pela tua história. E eu perguntei dessa questão do meio político, Político? porque, cara, eu fiquei impressionado. Porque, assim, cara, não é impressionado a palavra, mas é o que leva uma pessoa que. A gente sabe que o meio político é um meio complicado. É difícil, assim, É. não é simples. E uma pessoa que tá com a vida ok, estabelecida, já lutou várias batalhas pra chegar onde chegou e querer se meter nessa encrenca. Eu queria te fazer só mais uma pergunta, essa aqui é um pouco polêmica sobre política, mas é uma curiosidade que eu tenho e que se eu pudesse perguntar pra todo mundo que já se candidatou algum dia ou que pretende se candidatar. Quando a gente fala hoje na escolha do partido, é por isso que eu te perguntei, se foi no mesmo partido? Não, você começou lá no PDT, depois você migrou pro MDB. A escolha do partido. Quando a gente fala de escolher um partido para uma pessoa que quer ser governador de um estado, quer ser prefeito, uma pessoa do executivo, ou mesmo legislativo, mas a nível estadual, eu sinto que o peso da escolha do partido é muito grande. Porque as pessoas que não vão votar num deputado, que não vão votar num governador, presidente, sei lá, até num prefeito, muitas vezes ela leva muito em consideração a vertente política que essa pessoa segue. Né? Ainda mais hoje, no Brasil super É, polarizado, hoje mais, hoje mais, hoje nessa mais. questão política. Antigamente não, antes não. Bem menos. Bem, Embora, bem menos, é. embora eu goste de política desde sempre, eu acompanhava as sessões da Câmara de Vereadores quando eu era jovenzinho. Eu Ah, então. saía do trabalho e ia correndo para assistir sessão plenária. Uhum. Fazia isso. Eu adorava. Pedia Firmino Firmeza, na época que ele era vereador de Itaquá. Eu Sei, o ia Firmino. lá durante o dia, lá falar com ele, falar com os assessores dele pra pedir cópia de projeto que ia ser votado na semana, porque eu chegava na hora lá, o pessoal falava, será colocado em pauta o projeto 2012/216. Você já sabia qual era. No começo, não. Aí a gente falava assim, aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que não, se manifestem agora. Pá, aprovado e por unanimidade. Eu ficava apavorado. Meu Deus, o que eles aprovaram? Os caras estavam conversando, tinha um vereador lendo jornal, o outro conversando. O cara pôs em votação e aprovou a unanimidade. É. Como assim? Aquilo me dava Que já é concordado lá dentro, É, né? óbvio, mas quem tá de fora não sabe de nada sabe. disso, não entende, e aí, enfim. Mas a minha pergunta é, a escolha, na sua opinião, a escolha do partido para eleições municipais, ela importa menos do que a escolha de um partido para uma eleição estadual e federal? Ou os critérios de escolha não necessariamente são critérios ideológicos? Assim, a primeira vez que eu saí candidato, vou falar da minha experiência, Uhum. né? Eu saí, tive alguns, ficaram sabendo que eu estava querendo sair candidato a vereador e alguns presidentes de partido veio me procurar. E hoje o secretário lá em Itaquá, antes era presidente do PDT, Luciano Dávila. E ele me chamou, aí eu falei, pô, qual o número? Ele, 12. Aí eu falei, 12? Ele falou, eu falei, então eu vou pro seu partido, mas você vai me dar 1, 2, 3, 4, 5, vai ser meu número. Aí ele falou, tá bom. Porque eu falei, caramba,
pensei comigo, esse número é muito fácil. Então eu não fui por partido, não fui por... Nem sabia qual que era a Não, ideologia não do sabia partido. Isso. E sabia qual era a sua ideologia? Então, Que é uma pergunta que eu, assim... sim, eu sou de direita. Então, assim, eu falei, caramba, esse número vai ser muito fácil. Vou ser eleito assim. Aí fui na internet pra ver os candidatos que saiu com esse número. É que a gente fica curioso, né? Aham. Falei, beleza. Chega no dia lá, todo mundo quer escolher o número, né? Aí eu falei, caramba, agora vamos ver. Ele falou, fica sossegado que o número é seu. Quando chegou no dia, tinha uns 5 querendo o mesmo número. Falei, meu Deus, quero ver se ele é bom aí agora, se ele vai segurar a palavra. Aí ele falou, não, o número do Renato Alencar, esse número foi um acordo que eu fiz com ele para ele vir pro partido, que eu sei que vai ser um rapaz que vai puxar voto e tal, aquela. Inclusive foi o mais bem votado do partido, né? E aí na segunda vez, aí eu já estava entendendo um pouco mais, não entrei devido não ter batido o coeficiente do partido, porque tem que bater o coeficiente dos candidatos para poder dar. Você sabe como funciona. Uhum. E aí eu fui escolher o partido. Aí eu fui ver quais eram os candidatos que tava no partido, como que ia ser. Aí fui fazer a conta dos cara que já tinha saído candidato, vai bater e tal. Então aí eu fui pro MDB. Inclusive, Luciano Dávila depois foi presidente do MDB também. E aí Legal, saí. você já tem uma história com o Luciano aí. Luciano, gente boa demais, é amigo meu. E aí saí pelo PDT, pelo MDB. E é um partido assim que é muito bom. Hoje teve 2 vereadores na outra eleição e 2 vereadores nessa eleição, assim. Mas hoje, voltando à pergunta que você fez, para o município, para o vereador, é muito assim. Ele vai ver o partido que ele vai estar, se é de direita, se é de esquerda, se é a ideologia dele. E desses partidos, ele vai escolher o partido onde vai ter um vereador forte que vai puxar voto e os outros que é a escada, que o resto todo mundo é escada, mas você tem que estar sempre querer tá lá em cima na escada. E você fala, meu, eu acho que eu consigo. Então eu vou nesse partido. Que aí tem um partido que é o partido mais forte, onde tem os dinossauros, que a gente fala, que é os caras fortes de voto, que estão lá há 2, 3, 4 Uhum. mandatos, que também não adianta você ir para esse partido, porque você não vai ter mais voto que esses caras, depende do trabalho que você vem fazendo. Mas quem nunca entrou, então a gente não mede o voto, aí você aumenta mais ali 30%, eu não vou conseguir chegar. Mas para vereador municipal, é mais o grupo, né? Que aí fecha o grupo ali, e aí você vai ver o partido que você vai entrar, quem vai concorrer com você. Porque são 19 cadeiras. E aí a gente costuma dizer que já tem as cadeiras cativas, né? Que é, Já tem um pessoal que já tarimbado, né? que Que é já, aquele já cara que, tem. meu, Arrasta voto já, né? vem fazendo um trabalho legal, que o cara trabalha, porque o cara que trabalha, ele merece estar lá. Né? Uhum. E aí você sabe, se eu for lá, quem é os que vai estar para baixo? Ó, tá esse. Eu vou conseguir? Não, então eu vou nesse partido, eu vou nesse. Então, é assim, você, a sua ideologia, e escolhe o partido que você acredita que você vai, pelo menos ficar ali de suplente ali, primeiro, segundo, terceiro suplente, né? Para ver se você vai conseguir alguma coisa. Mas, hoje, né, não sei se sai candidato na próxima eleição, né? Graças a Deus, a minha família me apoia muito, a minha esposa me apoia, a mulher que está sempre decorrido esses altos e baixos da minha vida, lembrando que minha esposa estava sempre comigo, né? Então, assim, Desde o sempre, primeiro acidente, você já era casado. sempre me apoiou, né? E aí depois veio a pandemia, vendi algumas lojas, vendi 3 lojas, fiquei só com uma, hoje eu só tenho uma, em Itaquá e uma no centro de São Paulo, hoje, né? Então, Deus me ajudou demais mais uma vez, porque antes da pandemia, o cara chegou lá para me comprar a minha loja. Já saí da polícia, já voltei para a loja novamente. Não, vai lá, vai lá. O cara chegou e perguntou para mim perguntou se eu queria vender a loja. Eu falei, ó, tô vendendo, mas eu queria vender da Mauri Ribeiro, não da Capitão José Leite. Aí o cara pegou e falou assim: essa aqui você vende? Aí eu falei um preço absurdo, um valor absurdo. Uhum. E falei o valor da outra. Eu falei, ele vai querer a outra, né? E nisso meu pai e minha mãe no Ceará. Ele foi embora, eu vou pensar e te falo. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha uma viagem marcada pro Ceará e tava no aeroporto, o telefone toca, eu fui atender.
Carol, vou ficar com a sua loja. Eu falei, da Mauri Ribeiro? Não, da Capitão José Leite. Falei, cara, mas eu tô aqui fazendo check-in, tô viajando. Daqui 21 dias eu volto. Ele falou, tá bom, daqui 21 dias eu entro em contato com você. Cheguei 6 horas da manhã de viagem, 11 horas, eu dormindo, ele me ligou. Eu, opa, tá, eu tô aqui, tô indo aí. Aí vendi a loja pra ele. Assim, do valor que eu comprei, 5 vezes mais. Não, acho que uns 6 vezes mais do valor que eu comprei a loja. Deu um ROI bom. Foi assim, bum. Aí logo veio a pandemia, entendeu? Aí depois eu vendi a outra loja, né? E aí fiquei só com uma. Aí ficou eu e minha esposa em uma loja só. Falei, eu vou lá pro Brás. Aí hoje, graças a Deus, tô lá, tô bem. Tô no shopping lá. Graças a Deus, Deus sempre me Legal, ajudando. Renato. Queria fazer um agradecimento aí. Não, tô encerrando não, tá? Não, Calma aí, a beleza. gente tá acabando, mas antes disso, Estamos é só- encaminhando pro final. estamos né, encaminhando mais no encerramento. Na verdade, a gente tá com uma parceria bacana aí da Muito Sal. Então, a Muito Sal também é uma loja que acredita muito e aposta muito nos esportistas, nas pessoas que são assim como você, empreendedoras, desafiadoras, pessoas que realmente encaram os desafios da vida aí com coragem, né? E a gente queria entregar para você Um, Opa, um brinde, presente um aí, um mimo presente humilde da Muito da Sal. Muito Sal. caramba, e eu gosto de relógio, hein, meu? É, Acertamos. legal. Eu gosto. Obrigado. São Parceria Obrigado. aí, agradece a Muito Sal também, que Opa. tá com parceria aí com a Já vou gente seguir aí. eles lá no Instagram. Já Ô, pode legal. seguir. Obrigado, Esse é muito sal. é um relógio que o pessoal usa muito para o pessoal do surf aí Pessoal do também, né? Pessoal surf, do esporte, do ele é a prova esporte. d'água e tal, ele tem toda essa vibe aí. Shufeng. Chufeng é a Chufeng. marca. Eu vou. E ele é legal, né? Que aí essa parceria também pro pessoal que tá assistindo a gente, pros nossos seguidores também. Vão lá na Muito Sal. Falem que vieram através do Carta Branca e você recebe um descontinho de 10% em qualquer Isso aí, produto. cupom CB10. Isso. Pode lançar lá. E Isso os aí. meus clientes que eu vou mandar o link, que a maioria, Boa. a minha loja lá no Brás é ligada ao esporte, né? Legal, cara. De dry fit, tudo. Então, pessoal, muito sal. É isso aí. Vamos seguir a loja deles. E pra gente fechar bonito isso aqui. Renato no futuro. O que você tá planejando aí? Você já. O cara que já vendeu o carrinho de rolemã? Vendeu pipa? Caramba, Pipa? ó, que Pipa eu mais dava do que eu Doava mais que vendia. doação de pipa. O cara já teve pizzaria, padaria, camelô, loja de roupa. O que a gente pode esperar do Renato aí pros próximos anos aí? Eu costumo falar para minha esposa que eu vou voltar à minha primeira venda. Eu tenho muita vontade de ir embora, morar na praia, né? Aí eu falo para ela que a minha aposentadoria vai ser na praia vendendo geladinho. Aí eu quero ficar ali, sossegadinho, né? Sei que quem é empreendedor sempre está procurando alguma coisa para fazer, né? Mas eu pretendo ir para praia, eu pretendo na minha velhice esperar meu filho se formar, encaminhar ele na vida e depois eu vou alugar as coisas aqui e vou lá para praia, vou morar lá. Fé em Deus. Aí vender Mas geladinho. sempre vendendo alguma coisa. Eu falo para ela que é geladinho, né? Mas eu já tô vendo algumas coisas para fazer pro lado de lá. Que eu gosto ali, Caraguá eu gosto bastante, né? Aí sempre quando eu vou lá eu falo para ela, ó, esse ponto aqui eu vou comprar esse ponto. E aí Vamos passear nesse feriado, né? Já vai com um olhar de. eu ando no calçadão e meu filho olha para minha esposa. Aí quando a gente passa, aí ele olha, acabamos de passar do meu ponto. Pensei que você não ia falar. Então a gente sempre tá olhando ali um ponto, alguma coisa, querer fazer alguma coisa, né? Porque quem gosta de vender, né? Eu digo que eu gosto de vender. Eu acredito que eu tenho um dom para venda, né? Vender nunca para, né? Nunca para. Sempre tá vendendo alguma coisa, comprando, vendendo. E
é um dom que Deus me deu, né? Eu agradeço muito a Deus, né? E sou muito abençoado com isso, né? Minha mãe costumava falar que onde eu colocava minha mão virava ouro, né? E aí eu acreditei nisso, né? Toque de Midas. Eu acreditei, né? Eu falei, ela sempre falou, né? Perdi ela tem 1 ano e alguns meses. E ela sempre falou isso. Falou, ó, Renatinho, onde ele põe a mão, o rei onde põe a mão vira ouro. Então, assim, era uma das coisas que eu sabia que ia dar certo por causa disso. Eu acreditava, eu falava, não, eu vou porque vai dar certo. E graças a Deus, a minha trajetória de empreendedor, né? Foi a minha vida inteira, porque de registro eu tenho 3 meses, né? Então, assim, o que esse cara fez a vida inteira, né? Eu fui vendedor. E costumo dizer que para ser um bom vendedor, você tem que acreditar no produto, acreditar no que você está vendendo, né? E o que você falou do relógio, prova d'água, é isso. Então, quando você fez o comercial aqui, quem está ouvindo, quem viu, ele já vai ficar curioso, já vai querer ver. Eu já coloquei que fazer o comercial, viu? Então, assim, é você acreditar e ir para cima, sempre, né? Ter o coração bom, né? Os chineses, né, eles falam que coração vermelho, quem tem um coração bom. E a pessoa que não tem um coração bom, eles falam, não, você é coração preto. Você fica medo de coração preto. Então fala que você tem um coração preto se você é uma pessoa má. Então você tem que ter o coração sempre bom. É o que eu peço a Deus, que sempre me abençoe para me poder estar abençoando. Foi o que a gente falou. Quando a pessoa vem até mim, eu nunca consigo falar o não, né? Inclusive, o Ronaldo falou, ele veio e falou para mim, eu falei, não sei nem se pode falar o nome do mercado, pode? Pode. Falei, não, pô, eu conheço o dono do Verão. Ele falou, tem como a gente conversar com o gerente? Eu falei, não, eu conheço o dono do Verão. Vamos lá no dono do Verão. Foi ou não foi? Vamos no dono do Verão. Luiz. Se ele assistir, Luiz, um abraço. E assim, fui lá, conversei com o dono do Verão. Depois a gente foi e conversou com o gerente do Vitor. Foi gente boa também. E aí, graças a Deus, consegui o ponto, né? Então, assim, e outras pessoas que me procuram, que perguntam, como que eu faço para fazer isso? Como faço para vender? Onde eu compro? Tem gente que via eu vendendo e perguntava onde eu comprava mercadoria. E eu falava, ó, você vai comprar em tal lugar, assim, assim, assim. E eu falava onde eu comprava, falo onde eu compro, falo tudo. Porque, para mim, é um prazer poder estar ajudando outra pessoa, né? E muitas vezes a pessoa, ela tem aquela vontade de empreender, aquele desejo, né? Que eu sempre tive de criança. Então, assim, eu falo para muitas pessoas, eu nunca tive ninguém na minha família que fosse vendedor, que tivesse uma loja, que tivesse um comércio. Eu fico pensando, se eu tivesse uma pessoa assim, quando eu era criança, né, para me ensinar, né? Porque eu aprendi tudo na raça, né? Talvez teria uma trajetória um pouco diferente, né? Menos sofrida, né? Menos sofrida. É isso aí. Tinha meu pai e minha mãe que me incentivavam, minha esposa, que Mas sempre não me sabia incentivou. os melindres do Isso, negócio, né? Então, Renato, cara, muito obrigado. eu que Foi um agradeço. prazerzão bater esse papo com você aí, ouvir, conhecer um pouco mais da tua história. E as portas estão sempre abertas aí. Eu agradeço. Seu novo empreendimento em Caraguá. Lá em Caraguá. Está convidado a voltar aqui e Obrigado. bater esse papo de novo aí com a gente, tá Fiquei bom? muito feliz quando recebi o convite, nem esperava. Falei, meu, caramba. Aí minha esposa falou, mas ele conhece você de onde? Eu falei, não, lá no Maragogipe, tudo. Mas assim, obrigado por ter lembrado de mim. Obrigado também por ter lembrado e me dar esse espaço para contar um pouco da minha vida, né? Muitas pessoas não me conhecem só de ver ali e acaba não sabendo a trajetória da gente, né? E essa foi minha trajetória de vida até hoje, né? E agradeço muito a Deus, agradeço aos amigos, aos familiares e muito obrigado pelo espaço e obrigado pelo presente. Imagina, acho que A gente fomos que agradece, presenteados. nós fomos presenteados com essa história. Obrigado. Espero que tenha muita visualizações, curtidas, né? Pra Sim. poder dar um... Estamos contando com o teu toque de Midas. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Carta Branca Podcast. E até o próximo aí. Abraço. Valeu.